Boa noite, caríssimos irmãos, amados, abençoados e felizes pelo olhar de Cristo sobre todos nós. Bem-vindos a mais uma noite de aprendizado da Casa Espírita Ana Luz. O evangelho sugerido para hoje é o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. Item 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho, eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnaram numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores, que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na terra e elas servirão de provação entre eles. Portanto, os verdadeiros laços de famílias não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Eles se querem, se procuram, sentem-se prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se como aliás se vê todos os dias, questão que só o Espiritismo pode explicar pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias de laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos, por meio de muitas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, acabam com o tempo e muitas vezes se desfazem moralmente, já na existência atual. Foi isto o que Jesus quis ensinar naquele momento, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelo laço do Espírito. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, que diz terem eles a intenção de prender Jesus sob o pretexto de que estava fora de si. Jesus, informado da chegada de seus parentes e sabedor do que pensava a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir aos seus discípulos o ensinamento sob o ponto de vista da família espiritual. Eis meus verdadeiros irmãos. E como sua mãe se achava entre eles, generaliza o ensinamento. Não devemos de nenhuma forma entender, entretanto, que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, ou que tinha, por ela, indiferença. Sua conduta, em outras ocasiões, comprova suficientemente o contrário. É isso, meus irmãos. Esse maravilhoso evangelho tão oportuno para a gente se achar, né, onde a gente está, o que a gente está fazendo, como a gente age, né, espiritualmente, corporalmente, diante de nossos queridos familiares. Bom, minha gente querida, boa noite para todos, que a paz do Cristo esteja sempre conosco, que assim seja. Olá, minha gente bonita, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos.
Mais uma vez temos a oportunidade de estarmos juntos. E isso é e vai ser sempre uma grande alegria. É muito bom a gente parar um pouquinho nesse nosso encontro com a palavra, com a troca de ideias, com a espiritualidade amiga, com esse momento de uma roda de conversa, que eu gosto muito de pensar nisso, de troca de ideias, de troca de energias, de pensares, de saberes. Mas antes de começarmos, queria lembrar da importância daquele joinha, da importância daquele compartilhamento do nosso canal com as pessoas que vocês conhecem e de ampliar o nosso desejo de que essa palavra, de que esse momento de parada possa atingir o maior número de pessoas possíveis. Porque a palavra, a troca de saberes, ela precisa ser partilhada. É como partilhar o pão da alma, o pão do momento de parada. Então peço muito a vocês que, se vocês puderem, fazer um joinha para o canal, né? E passar isso, compartilhe, né? Com o maior número possível de pessoas. Isso fortalece nosso trabalho, isso fortalece essa nossa irmandade, né? Esse nosso grande momento. E hoje, a ideia que eu gostaria de partilhar com vocês nessa roda de conversa, a gente vai trabalhar um pouquinho com duas ideias que eu acho muito bacana pra gente iniciar essa conversa. Uma é a gente pensar naquelas frases que a gente faz por brincadeira e que a gente escuta muito, que é mais ou menos assim: vem cá, eu te conheço. Ou então ainda assim: nossa, mas eu tenho realmente a sensação de que eu te conheço de algum lugar. Ou ainda: ui, você vem sempre aqui. A gente brinca muito com essas frases, mas na bem da verdade elas teriam uma profundeza muito grande se a gente parar para pensar sobre essa perspectiva que a gente vai discutir essa noite. E pensar também na ideia de um grande mosaico. Eu particularmente gosto muito dessa arte do mosaico, porque vocês já devem ter visto, né? Para quem não lembra, o mosaico é aquela imagem, aquele painel feito com várias colagens, às vezes é de azulejos, de ladrilhos coloridos. Geralmente na escola também as crianças fazem com pequenos papéis coloridos, cortados, colados, que fazem uma imagem. E que esse mosaico, ele nos exige um certo afastamento da imagem para a gente olhar ela como um todo. E hoje a gente vai conversar a partir dessa perspectiva de afastamento e de olhar esse grande plano que a espiritualidade tem pra gente. Que, na verdade, por mais que às vezes a gente esteja em alguma situação em que a gente não vê conexão, em que a gente não compreende, é pura e simplesmente porque a gente não consegue olhar esse todo nesse momento. A gente está ali compondo uma grande imagem, compondo uma grande tela, compondo um grande plano espiritual que a gente demora para compreender. Porque uma coisa é certa, Deus, na sua infinita bondade, Ele tem um plano perfeito para nós. Nós é que não temos essa sabedoria de compreender. E a gente acaba tendo essa imediatez muito forte, de querer entender na hora, e por que isso deu errado agora, enfim. Mas vamos lá. Então, pensando que eu preciso me afastar para compreender algumas coisas, daí vem a ideia do mosaico, eu gostaria muito de pensar que muitas vezes a gente está numa situação, a gente conhece uma pessoa e a gente tem aquela nítida: nossa, mas eu te conheço de algum lugar. Na verdade, não seria de algum lugar a resposta: eu te conheço de algum tempo. Eu gosto muito de pensar nisso, na ideia que eu te conheço de um outro tempo, de algum tempo, né? Porque isso remete a essa grande lindeza que são as nossas reencarnações, que são as nossas grandes oportunidades de nos aprimorarmos a cada vida. E claro que dentro desse processo evolutivo reencarnatório, nós temos o esquecimento.
E por isso que quando às vezes a gente reencontra alguém que nos foi familiar, que nos foi simpático, né, da ideia de partilha de algo, a gente fica com aquela sensação, nossa, mas eu te conheço, nossa, mas você me é tão familiar. Sim, de outro tempo. Né? E por que isso é importante de pensarmos? E aqui, considerando a ideia do mosaico, de uma grande imagem a ser formada, que não é formada com somente uma pecinha. Esse grande mosaico é formado com várias peças, com vários ladrilhos cortados, coloridos, para dar uma grande imagem. A gente percebe também, é muito interessante de pensar, que esses ladrilhos, eles estão espalhados pela cidade. Tá? Se a gente tiver a oportunidade de olhar, eu vou falar aqui muito localmente, né, da onde a gente conversa, quem conhece a cidade de São José, se tiver a oportunidade de olhar os ladrilhos que se formam na avenida principal, a gente vai ver imagens ali. E quando a gente está andando, a gente não vê, a gente só vê isso de cima. Então, esses ladrilhos nos colocam numa grande união para formar uma grande imagem. E isso nos remete àquela ideia linda da família. Né? Então, vejam, primeiro, quando a gente fala de família, é importante a gente ter, posso estar errada, mas é importante a gente pensar no quanto a gente é grato, a gente precisa ser grato aos nossos pais e mães e avós e bisavós, que são pessoas que já nos esperavam nessa vida. Eu sei que muitas vezes a gente tem grandes desalinhos na família, grandes sensações de que, meu Deus, essa pessoa não pode ser da minha família porque ela é muito diferente de mim. E daí eu queria entrar para a gente conversar a partir de dois conceitos importantes, que é o parentesco corporal e o parentesco espiritual. O parentesco espiritual, ele é duradouro, ele segue a linha, ele não se rompe nas reencarnações. Né? Eu gosto de pensar no parentesco espiritual como se fosse o nosso grande, literalmente, o nosso grande laço que nos une às pessoas do nosso entorno. E esse laço não se rompe. E ele é facilmente identificável. Né? São aquelas pessoas que a gente tem prazer de caminhar juntos. São aquelas pessoas que possuem um relacionamento tranquilo, que possuem uma afinidade, que possuem uma forma de se comunicar muito fácil para a gente. Então, vejam, esse parentesco espiritual, ele pode estar dentro desse núcleo familiar que a gente vive, essa experiência familiar encarnada aqui, agora, neste momento. Mas também pode ser essas pessoas que dão um entorno de nossas histórias, que a gente chama vulgarmente de amizades, e na verdade continuam sendo um tipo de parentesco que nos acoplam nesse mosaico, que nos fazem mover nessa grande imagem e que nos dão essa segurança. Por isso que isso é tão importante. Né? É importante que tem uma parábola em que Jesus apresenta: esta é minha mãe, estes são os meus irmãos, mas e que é um sentido muito amplo da palavra, né? De dizer que somos todos espiritualmente parentes. Isso é muito bonito de se pensar, porque então, vejam, eu tenho esse lugar em que eu nasci, Bel, né? Esse lugar em que eu nasci, e essa família consanguínea, e daí a gente vai estar conversando sobre essa questão do parentesco corporal, de corpo, né? Da família que eu nasci, desse corpo que me sustenta nessa experiência transitória que eu estou vivendo, que é uma família, né, corporal, consanguínea, a gente pode chamar também, mas que eu tenho também essa família espiritual que vai nos compondo. Então, veja, dentro da família que a gente nasce, eu posso ter esse parentesco corporal e também espiritual. E daí é quando eu tenho essa afinidade com uma irmã, com um irmão, com um pai, com uma mãe, com um neto. Isso é muito bonito, aparece muito, eu acho isso mágico, né? Essa relação que a gente acaba tendo. Então, eu tenho dentro desse núcleo
esse parentesco corporal e esse parentesco espiritual. Mas também tem o fora da família, que é o que eu digo, que a gente chama de amizade, que tem aquela composição de força, né, dessa amizade que nos afina para determinado momento da caminhada, que nos coloca em segurança, que também é tudo o que o nosso grande mestre Jesus coloca, né? Ou seja, essa é minha mãe, esses são meus irmãos, são todos que seguem e que se afinam nessa experiência que a gente vive agora, encarnados, mas que já temos um caminho já traçado anterior a isso, né? E também pensar que há casos, sim, de termos somente esse parentesco corporal. Quando que isso acontece, que às vezes a gente percebe? É nesse núcleo familiar em que a gente percebe um irmão, um parente, uma tia, enfim, que é completamente diferente da gente. Mas essa é a grande beleza do que a gente está dizendo, que nesse plano espiritual genial, esse grande fazer desse mosaico, de acontecer sim, de nós termos alguns desalinhos, bem entre aspas o que eu estou dizendo, de algumas pessoas que parece que não nos afinam e que parece que a gente não fala a mesma língua, e realmente é a grande oportunidade dessa situação nos fazermos aprimorarmos em algumas coisas e trazermos esse sujeito que está desalinhado para um aprimoramento, né? E aí é bacana a gente pensar o quanto que muitas vezes a gente é muito rígido com as outras pessoas, ou às vezes dentro da nossa própria família. A gente tem um nível de exigência altíssimo. E isso me assusta muito, porque eu sempre fico pensando de que, na bem da verdade, a gente não sabe exatamente quem a gente foi nas outras experiências. E então eu não posso ter esse nível de exigência tão alto. Eu não sei quem que eu fui. Então, e justamente é a beleza do esquecimento que a gente vem dizendo, né? Quando a gente chega nessa vida, a gente tem um esquecimento, em alguns relances de oi, vem cá, te conheço, já te vi, né? Mas na grande maioria da situação, a gente tem um esquecimento. Por quê? Porque é a grande chance que eu tenho de melhorar. Melhorar porque eu quero melhorar. Melhorar porque eu me sinto à vontade de melhorar. E não porque eu tenho, eu vou melhorar porque eu vou pagar a dívida que eu tenho. Não. Porque eu não sei com quem eu tenho a dívida. Então, isso faz os meus atos de caridade, os meus atos de perdão serem plenos, né? Serem muito parecidos com os atos das crianças da infância, que elas têm esse poder de perdoar muito rapidamente, elas têm esse poder de tá tudo bem, elas choram, elas sentem, elas sofrem, mas tá tudo certo, né? Então, o quanto que eu gosto de pensar nessa forma que a criança lida com isso, e que nos coloca a pensar, sim, né? E é por isso que eu tenho esquecimento. Quando eu venho para essa vida, eu tenho esquecimento. E quando eu me deparo com, dentro da minha família, do meu parentesco corporal, com pessoas que são muito diferentes de mim, eu fico... É interessante a gente pensar que eu fico a entender assim, esse sujeito, ele precisa de aprimoramento, mas eu também. É um resgate? Não sei. O que eu sei dizer é que eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Né? Essa irmandade de que nosso mestre fala, ela é tão profunda, ela é tão necessária para essa evolução e que às vezes a gente não se dá conta, né? Então, dentro desse lugar de convivência que a gente chama de família, e eu diria mais, esse meu lugar de convivência dentro e no entorno dessa família, também eu preciso afinar algumas coisas, né? E isso me faz lembrar também uma palavra que eu gosto muito, que é uma tatuagem que eu tenho, que chama Ubuntu, né? E Ubuntu, em Yorubá, ele significa, mais ou menos, numa língua africana, ele significa eu sou porque tu és, ou somos porque você é. Então, é essa ideia, imaginem essa ideia, que eu só chego no lugar se estivermos todos de mão dadas. E isso é essa irmandade de que o nosso Mestre Jesus fala e que faz a gente sair do lugar de conforto e pensar, nossa, né? Então de que vale eu fazer toda a minha trajetória
enquanto eu estiver encarnada, se eu chegar do outro lado sozinha, sem ter trazido nessa minha bagagem essa caridade, essa complacência, né? Esse olhar para o outro com o mesmo modo do que eu gostaria que olhassem para mim, que é, traduzindo, né, amar uns aos outros como se fosse a si mesmo. Então, amar ao próximo como se fosse a si mesmo, amar ao lugar que a gente está. Então, o quanto que de nada valeria eu fazer toda uma trajetória e não ter trazido ninguém comigo de mão dada e não ter ajudado no processo evolutivo de cada um. Então, o quanto que isso nos coloca a pensar exatamente isso, né? Esse parentesco espiritual e o parentesco corporal. O corporal vai dizer dos laços consanguíneos, né? Então, assim, vamos habitar um corpo, né? Que pode não ter pode não ter afinidade com os familiares, né? Que pode ser inimigo do passado, que pode. Mas no que isso vale a se pensar? Que é a grande chance, que é a grande oportunidade. E o quanto que pensar nos laços espirituais, ao meu entendimento, é extremamente emocionante. Porque quando a gente reconhece esse amor, essa pessoa que está do meu lado, pro que der e vier, como a gente costuma dizer, e que essa rede de sustentação que nos dá o parentesco espiritual, isso é lindo. Isso nos fortalece a caminhada. Então eu fico pensando sempre nesses encontros. Eu tinha uma tia que dizia que a vida era feita de encontros e desencontros. E acho que é muito profundo de pensar, sim. Mas eu fico pensando o quanto que eu deixei de mim nesses encontros e o quanto que eu levei dos outros nesses encontros. A gente já conversou sobre isso, mas na ideia do trem, das paradas, de quem desce do trem, de quem sobe, a gente já conversou sobre a beleza dos encontros, mas o quanto que isso é de uma profundeza, porque o que nos une é esse parentesco espiritual. E mesmo que, pensando, né, mesmo que eu esteja nesse momento vivendo uma experiência transitória, encarnada, ajustando os meus erros, né, cooperando com a evolução do outro e minha também, eu posso ter espíritos afins que ficaram e não vieram para essa trajetória. Mas como eu disse no começo, se a gente tem essa linha, se a gente tem esse algo que nos une, que ultrapassa esse limiar que a gente acaba não... a gente tem um limiar muito físico, né? A gente tem um apego muito físico, mas existem outras formas de estar. Então, mesmo que talvez eu não esteja encarnada no mesmo tempo que esses meus laços espirituais, com certeza, do outro lado, esse laço permanece. Então, com certeza, nesse exato momento, os laços que nos unem, estando encarnados ou não, estão presentes. Sempre vai ser. Isso é a própria... isso não é definido pela matéria, não? Isso é definido por essa irmandade, por esse lugar que nos coloca como um grande instrumento, né? Então, essa experiência corporal também, ainda que provisória, ela é um instrumento para o desenvolvimento do meu espírito, para os meus ajustes, né? Para fortalecer as minhas fraquezas. E quando a gente fala de laço, eu acho linda essa palavra, na verdade. A gente pode imaginar a ideia de um laço como se fosse um laço de presente. Mas também a gente pode imaginar um laço que não se solta, né? Um laço que nos une, que nos dá segurança, em que é importante pensar. E a família, ela vai ser sim um espaço de troca de experiências, mas especialmente um lugar para exercer o amor, né? Na educação, às vezes, a gente fala muito sobre isso, o quanto que a escola, a família é a primeira escola, é onde a criança compreende e tal. Isso é muito falado também, são frases que a gente ouve muito. Mas vamos pensar um pouquinho além desse conhecimento dito escolar, né? Vamos pensar que é nesse... Porque pensando só como a escola o primeiro lugar, a família o primeiro lugar,
Parece que quando a criança entra na escola, a família não entra nessa composição do saber, mas se a gente pensar nessa questão de parentesco corporal, de parentesco espiritual, a gente vai compreender a família sim como a base da nossa grande oportunidade. Seja eu tendo 6 anos entrando na escola, seja eu tendo 90 anos me mantendo dentro de um núcleo familiar, enfim. O quanto que isso é importante a pensar, que é essa família que vai me dar os diferentes laços espirituais do que eu preciso ter. E é importante a gente pensar também, tem outra frase que eu acho muito interessante, que às vezes a gente escuta assim, eu não pedi para nascer. Pedimos. E precisamos nascer exatamente na família que nascemos. Seja para o encontro de laços e parentescos espirituais, seja por encontro necessário corporal, seja para trazer essa irmandade de verdade, e pensar nesse lugar do outro, que talvez não tenha as mesmas afinidades, que seja completamente diferente, mas talvez seja para nos lembrarmos que a gente não pode ser tão exigente com o outro, que a gente não pode exigir tanto do outro, porque talvez em outras vidas eu tenha tido pessoas que foram complacentes com os meus erros, então eu preciso devolver isso, esse olhar para o outro, estar no lugar do outro. E o quanto que isso nos faz nessa irmandade, nesse lugar de... Não é nem um lugar de harmonia, porque muitas vezes a família não é tão harmônica quanto a gente sonhava, ela está em processo. Eu tinha uma aluna que sempre dizia assim, não, professora, ainda não. Então talvez as nossas famílias ainda não estejam nessa harmonia que a gente sonha, mas não quer dizer que elas nunca vão chegar, né? E para terminar a nossa conversa, eu gostaria que vocês me acompanhassem num momento que eu acho muito importante da gente parar e agradecer. Agradecer a família em que a gente está, a família corpórea, a família espiritual. E a gente agradecer pelas nossas tentativas de estar em irmandade, assim como o nosso mestre nos disse. Minhas queridas, meus queridos, ficamos por aqui imensamente grata pela oportunidade. Fiquem bem, sempre, sempre e sempre. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do Pai recaia sobre cada um de vocês nessa noite de hoje. Meus irmãos, poderemos construir um ano bem melhor a partir da nossa reforma moral, repensando os nossos valores, corrigindo os nossos passos, dando uma nova direção à nossa estrada particular. Se começarmos por modificar nossos comportamentos equivocados, certamente teremos um ano muito mais feliz. E assim é o que eu peço ao nosso Pai Maior, que Ele vos proteja, a vocês e seus familiares, nesse ano que iniciou, que Ele dê a vocês luz em vossos pensamentos, que Ele dê a vocês amor, compaixão e caridade ao coraçãozinho de cada um. Porque o Pai, diante de sua bênção, diante do seu amor caridoso, está aí sempre a nos acompanhar, a nos aconselhar, a nos mostrar os bons caminhos. E diante disso, eu peço até Ele, Pai amado, que Tu estejas sempre ao lado desses filhos. Que Tu estejas, Pai, sempre intuindo-os para os bons caminhos, dando os bons pensamentos, iluminando, Pai, a sua caminhada. Que vocês possam, meus amados irmãos, receberem a compaixão do nosso Pai Maior e, acima de tudo, a proteção da espiritualidade amiga. Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto que do teu ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace.
Que assim seja, meus irmãos, fiquem na santa paz do nosso Pai.